No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer, para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho. Linda música do Ivan Lins, linda, 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 apropriada, bonita, inspiradora, e fala da necessidade da gente reparar no novo. O novo está sempre flertando com o nosso destino e a gente não presta atenção. E o novo tempo chegou. Movido pela dor, pelo sofrimento, pela pandemia, por todas as dificuldades de toda sorte, no campo da saúde, no campo da política, no campo da economia, do multilateralismo, das relações internacionais, na área ambiental. E tudo isso haverá de nos apontar caminhos luminosos, escolhas mais responsáveis, cuidados que a gente vem sonegando a nós mesmos, aos nossos semelhantes e ao planeta que nos acolhe. Um novo tempo, um novo tempo. Vamos ver o que o nosso querido Pastorino... O Pastorino hoje, quando eu abri, eu falei, opa, a mensagem 241 tem endereço certo, porque é uma categoria numerosa de brasileiros. E se você não está nessa situação, certamente conhece muita gente que esteja. Começa assim a mensagem. Se está desempregado, não se desespere, não amaldiçoe a sorte. Enfrente as dificuldades corajosamente. Não pense em abandonar a vida. Não seja covarde. Você pode vencer. Você vai vencer. Não recuse trabalho pelo fato de ser modesto. O grande Ford, do Fordismo, do Calhambeque, começou a vida como simples mecânico. Tenha coragem, porque o pai não abandona a ninguém. É uma mensagem muito assertiva do Pastorino, muito direta, porque de fato, especialmente desempregados homens, prestem atenção no que eu vou dizer, porque isso é relativamente fácil de detectar. Numa sociedade machista, o homem se autorreferencia como o chefe da família, o provedor material do lar. Então, o desemprego dos homens que têm família possui um agravante, que é essa sensação de impotência ou de não estar cumprindo o que se espera apenas dele, o que é uma visão deturpada da realidade. A gente, graças a Deus, no século XXI, penso eu, embora em muitos lugares isso ainda soe um tanto estranho, as responsabilidades pela manutenção do lar são compartilhadas entre homens e mulheres, né? E a expressão chefe de família ela é muito autoritária. E a gente deveria ter uma família com os responsáveis pelo lar. E essas responsabilidades, como disse, são compartilhadas sem nenhum demérito para o homem que ainda se ilude com essa carga pesada de ser o provedor, é o meu lar, é a minha mulher, meus filhos, eu estou à frente. Isso causa dores adicionais e uma autoflagelação que não é um bom negócio, não expressa a realidade dos dias atuais. Pastorino também é muito incisivo quando diz assim, não seja covarde, você pode vencer, você vai vencer. Tudo com ponto de exclamação. Porque quem está numa situação tão aflitiva que abre caminho para uma ideação suicida e lê um texto desse, não seja covarde, é um
um choque de realidade. Porque, de fato, o suicídio, eu já falei muito desse tema aqui, mas não custa a gente repetir, tem vários problemas. O primeiro deles é que você pensa resolver um problema, calar uma dor, colapsando o organismo, e toda a sua família, todos os seus amigos, todos os colegas de trabalho vão ficar muito decepcionados, muito doloridos com essa decisão. Você está, pode-se dizer, punindo as pessoas que te amam, fazendo uma escolha que não é reversível, né? Pelo seu suposto desaparecimento nesse plano, porque a vida continua. E isso é muito desalentador e perturbador para quem comete suicídio. A outra questão, e isso eu falo muito à vontade, porque, como disse ontem, eu tenho várias pessoas próximas e, fazendo a pesquisa para o livro Viver é a Melhor Opção, fiz contato com muitas famílias que perderam entes queridos pelo suicídio. Fica uma marca. Os anos passam, as décadas passam, e quem ficou, e era marido, mulher, filho, pai, fica com aquela incompreensão, mas por que isso aconteceu? Por que foi desse jeito? Então, definitivamente, o suicídio é uma péssima ideia, porque ele não resolve problema algum e em nenhuma hipótese há solução ou alívio para a dor que aflige quem tem essa ideia, que não resolve o problema. Então a gente está falando aqui da situação do desemprego, e a gente está falando aqui que ontem o noticiário foi muito carregado com os indicadores da economia brasileira, que antes da pandemia já estava em queda, né? O primeiro trimestre teve queda do PIB de 1,5%. Eles estão projetando agora uma queda de 10%. Então, em bom português, na literatura econômica, esse ano poderemos ter uma queda na atividade econômica que seria a maior em 120 anos. Não é só o Brasil que está passando por esse aperto. E nós, deixa eu evocar uma qualidade do brasileiro que outros povos até podem ter, mas não como nós. Deixa eu ser ufanista aqui. O brasileiro tem uma capacidade incrível de fazer os economistas errarem as previsões. E a informalidade, que está também muito abalada pela pandemia, invariavelmente surpreende os pesquisadores das atividades econômicas, porque o brasileiro se reinventa, o brasileiro descobre nichos de mercado, ele faz algo que ninguém pensou em fazer daquele jeito e aquilo ganha luz própria, aquilo cresce e se expande. É bonito isso quando eu vejo, por exemplo, pessoas conhecidas minhas, a gente há muito tempo sem se encontrar, e com todo cuidado, porque eu tenho muitos colegas jornalistas desempregados, é muito complicada hoje a atividade, dentre várias outras, a de jornalista no mercado. E aí você pergunta, e aí, como é que está a vida? Aí a pessoa, em vez de dizer, pois é, eu estou desempregado, diz assim, estou me reinventando. Eu acho isso lindo porque, André, mas é um eufemismo, né? A pessoa às vezes não está à vontade para dizer que está desempregada e sai com, estou me reinventando. Mas o reinventando tem uma beleza, essa expressão, porque ela também pode ser compreendida como, eu não entreguei os pontos, não. Eu estou na luta. E eu estou aqui buscando outra atividade digna que garanta a minha subsistência e a minha capacidade de usar a minha cabeça, a minha criatividade, as minhas ideias. Então, vai passar. Eu soube hoje, pelos jornais, que se lembra daquela criança que foi para a rua trocar máscara por comida e isso viralizou nas redes? Ontem a mãe dessa criança conseguiu um emprego formal com carteira assinada. André, mas ela é um em centenas de milhares. Ela teve sorte de alguém filmar, colocar numa rede social aquela criança com o cartaz "Troco máscaras por comida". Pronto, aquilo virou um evento e a mãe, como disse, conseguiu um emprego.
essa mãe não se entregou e a filha comoveu o Brasil tentando ajudar a mãe no sinal, onde ela nunca havia ido antes. Foi a primeira vez que aquela quase adolescente, acho que é uma pré-adolescente, foi para um sinal com cartaz dizer: eu não vou deixar minha mãe sozinha nessa tentativa de virar o jogo. Então é muito comovente, é muito bonito a luta de centenas de milhares de famílias. Razão pela qual o meu pedido hoje, a minha sugestão... Ah não, a doação é depois. Eu vou inverter hoje. Normalmente eu dou o livro, depois a doação. A minha sugestão de doação é a seguinte: está virando a folhinha do calendário, a gente está indo para junho. Boa parte dos trabalhadores assalariados já teve ou está prestes a ter o salário depositado. Quem não tem salário, mas vive de renda, nem tem essa preocupação com o momento do mês, né? Quer dizer, você vai, por méritos próprios, eventualmente, nem sempre, né? Acontece. A gente essa semana falou muito de quem tem renda sem méritos próprios. Mas enfim, você tendo recursos, a minha sugestão de doação hoje é para alguém que esteja desempregado. E vá com cuidado, porque as pessoas ficam por vezes muito constrangidas e humilhadas assim de estar recebendo um dinheiro, ainda que de amigo. Então vamos desenvolver habilidades para dizer: olha, eu sei que você está sem emprego e eu queria te pedir um favor. É para mim, não é para você. Deixa eu fazer um depósito na tua conta. Fica entre nós, eu não vou dizer para ninguém. E você faça o que bem entender desse recurso. É o nosso segredo. Eu não vou contar para ninguém e você também não precisa falar para ninguém porque eu estou te pedindo isso. Descubra uma maneira, se você estiver nessa condição de poder ajudar com recursos financeiros, a fazer isso sem pompa, circunstância, cerimônia, sabe? Aquela coisa, olha, eu estou te dando isso. Não. Isso é contraproducente. Isso não é cristão, inclusive. Quando a gente entende o sentido da doação de si mesmo, da caridade no cristianismo, é algo que uma mão não vê o que a outra está fazendo, tem que ter uma ética para não causar humilhação adicional ou constrangimentos adicionais. A pessoa já está lá se martirizando, nossa, eu não estou conseguindo. E não é culpa dela. Invariavelmente, nesse momento, as portas estão fechadas, então é hora de ajudar. Quem pode ajudar, faça isso, e faça isso com jeito, faça isso com cuidado, faça isso com gosto, em sigilo, ajudando, dizendo, é o nosso segredinho, ok? Há quem faça isso até de forma curiosa, colocando escondidinho um dinheiro no bolso da calça da camisa, ou descobre a conta bancária e deposita sem pedir licença, se a pessoa tiver conta bancária e por aí vai. Bom, sugestão de leitura é um livro acadêmico de duas colegas da Pontifícia Universidade Católica do Rio, onde eu dou aula. Eu conheço uma delas porque fiz reportagem para a TV sobre esse livro há algum tempo atrás. Chama-se Presença do Axé, Mapeando Terreiros no Rio de Janeiro. Não é um livro de fé, de mensagens espirituais, não é nada disso. É um livro escrito por duas mulheres brancas, nenhuma delas professa qualquer religião ligada às tradições afro-brasileiras, mas elas resolveram fazer uma ampla pesquisa, tentando identificar as situações envolvendo terreiros de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro. E isso, meus amigos, revela o tamanho da dor de ser estigmatizado, perseguido, alvo de preconceito, de intolerância. Portanto, quando a gente fala sobre a tragédia em pleno século XXI, determinada por denominações ditas cristãs, neopentecostais, radicais e extremistas, que tem um trabalho nos presídios do Rio de conversão, eventualmente de chefes de quadrilha, até aí tudo bem, só que na conversão replicam a intolerância e o desrespeito, embutidos na mensagem do cristianismo,
contra Umbanda e Candomblé, e esses chefes de quadrilha recolhidos nos presídios do Rio de Janeiro orientam seus seguidores nessas comunidades aonde há terreiro de Umbanda e Candomblé a fecharem os terreiros, quebrarem os objetos de fé, obrigarem os seguidores a não andarem nas ruas da comunidade com a indumentária característica daquela tradição. Vários terreiros já foram fechados no Rio de Janeiro. Há um trabalho, inclusive, estatístico, quando o livro foi feito, mais da metade dos terreiros no estado do Rio de Janeiro, os responsáveis relataram já ter sofrido algum tipo de assédio, algum tipo de perseguição, já foram vítimas de algum tipo de preconceito. Nós estamos num país laico, não há uma religião oficial, todos nós temos direito a professar qualquer credo ou fé, ou nenhum credo e nenhuma fé, e está tudo bem. E está tudo bem. Agora, quando alguém se julga no direito, em nome da sua fé e do seu Deus, de perseguir, estigmatizar, xingar, humilhar e determinar perseguições a seguidores de outras tradições, isso é crime tipificado no Código Penal. Ninguém tem o direito de fazer isso. É incrível a gente estar falando isso, especialmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma história que está sendo, em certa medida, desonrada, que é uma cidade aberta. O Rio de Janeiro é cosmopolita, não é provinciano. Historicamente, a cidade do Rio de Janeiro, a capital, sempre foi muito amistosa com os diferentes, com aqueles que não são sequer brasileiros, que estão chegando por aqui. Rio de Janeiro é a principal porta de entrada do turismo internacional, vinha sendo. Então, é uma tradição que vem de longe. A gente, em tese, tem muita abertura para acolher quem tem outras tradições, outra língua, outra forma de se vestir, outro jeito de se expressar, e está tudo certo. Então é incrível que esse tipo de perseguição medieval remete à Inquisição, insana, enlouquecida, de achar que alguém que professa uma determinada tradição está ali embutida a traição ao cristianismo ou algum tipo de adesão ao maligno. É uma aberração, é uma insanidade. Eu já fiz várias reportagens sobre isso. O Ministério Público coleciona vídeos na internet, coleciona discursos raivosos no púlpito de certas igrejas pregando contra irmãos de outras correntes de fé. Não sou bandista nem candomblecista, não sou preto, que existe uma identificação às tradições afro-brasileiras linda, de herança da tradição oral, de pai para filho, de avô para neto, e isso muito presente na comunidade negra. Mas eu tenho muitos amigos, inclusive pai ou mãe de santos, né? Pessoas adoráveis, inteligentes, pessoas que nessas tradições conseguem fazer coisas que surpreenderiam muitos cristãos radicais pela beleza do exercício do amor presente nos evangelhos. Então não faz sentido. Não faz sentido. Esse gênero de fé que estigmatiza e que alimenta preconceito, raiva, justifica perseguições, não merece ser chamado de cristianismo, muito menos de religião. Você está encaixando algo, você está pegando uma bola e tentando encaixar num triângulo. Não vai entrar, não vai dar certo. Bom, eu falei da questão da perseguição e do estigma contra as tradições afro-brasileiras no Rio de Janeiro. Eu sei que não é exclusividade do Rio, mas aqui aconteceu de uma forma muito forte. E nós vamos rapidamente comentar a situação nos Estados Unidos envolvendo os levantes em diferentes lugares daquele país contra a truculência de uma polícia que foi flagrada, mais uma vez, uma polícia em lugares onde os policiais predominantemente são brancos,
há um histórico de violência contra comunidades negras e um homem negro, depois de 5 minutos com o joelho contra o pescoço, pressionado contra o asfalto, já imobilizado, 4 policiais ali, ele veio a óbito. O laudo cadavérico, né? O exame que identificou a causa-mortes não apontou como asfixia, mas esse senhor tinha problemas de saúde como hipertensão e uma outra comorbidade, então certamente ninguém se sente bem com o joelho no pescoço, impedindo respiração durante 5 minutos. Esse policial foi preso, será julgado por homicídio culposo e seus colegas foram afastados da polícia. Bom, o presidente Trump estava na Casa Branca quando um protesto contra a violência policial e em favor das comunidades historicamente objeto desse tipo de abordagem desrespeitosa, as comunidades negras dos Estados Unidos, cercaram a Casa Branca. O presidente ficou numa situação difícil, porque ele deu declarações erráticas que eu comentei aqui ontem, dizendo que aonde há saques haverá tiros. Resposta errada. Declaração errada. Declaração que não se espera de um presidente diante de um incidente como esse. Mas o Trump é o Trump, ele é um doidivano. E quando eu falo doidivano, eu estou sendo tão educado, tão elegante com ele, assim, eu poderia usar palavras bem mais pesadas. Bom, isso está acontecendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, 590 procuradores no Ministério Público Federal. 590 é mais da metade do corpo funcional de procuradores do Ministério Público Federal. Assinaram um manifesto endereçado ao Procurador-Geral Augusto Aras, solicitando que ele se empenhe para resgatar uma tradição do Ministério Público Federal, que é, quando termina o mandato do Procurador-Geral, produza-se uma lista tríplice, 3 nomes que a comunidade dos procuradores apresenta para o presidente da República escolher um dos 3. Porque há uma representatividade, é o entendimento deles. Augusto Aras não foi escolhido dentro da lista tríplice. Então, esse gesto, ele sinaliza o desconforto dos procuradores com o rumo dos acontecimentos, que indica que Augusto Aras deverá engavetar o pedido de investigação para que se verifique se, de fato, o presidente da República realizou movimentos no sentido de invadir o espaço aéreo da Polícia Federal, determinando quem seria diretor, superintendente da Polícia Federal, que não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado. Essa é a origem da confusão. Tudo indica que Augusto Aras deverá engavetar a denúncia, apesar da soma das evidências. Ontem a Camila Bonfim, no Jornal Nacional, fez uma reportagem ampla, mostrando em 1 ano e meio de governo quantas vezes o presidente, sem nenhum constrangimento, disse que quem manda é ele, na Polícia Federal também, que ele tem informação de bastidor sobre a investigação da Polícia Federal, e tudo isso não combina com as regras do jogo. O presidente não pode, ele não tem o direito de saber antecipadamente quais investigações da Polícia Federal vão acontecer, o que está sendo descoberto nessas investigações ou diligências, muito menos ordenar nomes dele, presidente, para a Polícia Federal. Repito, a Polícia Federal não é uma polícia de governo. Os governos entram e saem. E a Polícia Federal precisa ter autonomia de ação, porque assim ela é Polícia Federal. Ela tem a respeitabilidade e essa credibilidade de que ela não está sujeita aos humores do governante de ocasião. Bom, meus amigos, uma última... Será que dá tempo? Acho que não, mas enfim. Eu esqueci de falar uma coisa do Trump. Ontem ele oficializou a saída formal da Organização Mundial da Saúde, em plena pandemia. Os Estados Unidos respondem por quase 1/4 dos recursos doados pelos Estados Unidos para a sustentação econômica da OMS. O Trump alegou que estava saindo em retaliação à China, sob o argumento de que Pequim determinaria muita influência
sobre a Organização Mundial da Saúde. Na hipótese, eu até vou colocar isso como uma hipótese, só para a gente pensar aqui junto, de haver uma suspeição baseada em fatos de que a China exerce uma influência indesejável sobre a OMS, a melhor resposta é sair. Parece aquela coisa mimada assim de... A criança está jogando bola no playground ou na rua com os coleguinhas, aí levou uma bolada no nariz. Aí pega a bola e diz, ninguém mais vai jogar. Não quero que ninguém jogue. Em plena pandemia, sair da OMS, acho que não é a resposta mais madura e civilizada. Ele poderia defender uma investigação dentro da OMS e dizer, eu continuo apoiando, mas eu quero uma ampla investigação isenta para verificar em que nível a China está contaminando a gestão atual da Organização Mundial da Saúde. Pronto, é o direito de quem está, inclusive, pagando para a OMS existir. Sair do jogo é uma medida, assim, muito calibrada, muito planejada para impressionar o eleitorado de Trump num ano eleitoral. Ele é dado a rompante. Se ele pudesse, ele já tinha feito várias guerras. Tem pelo menos 2 biografias de Trump revelando os bastidores dele na Casa Branca. É uma coisa de louco. Como esse homem é impulsivo, é egoísta, tem uma vaidade extremada que o impede de dialogar de igual para igual com qualquer outra pessoa. Incapaz de admitir erros, de pedir desculpas. Incapaz de ouvir conselheiros que eventualmente lhe proponham algo diferente, ele ter a humildade de dizer, olha, sua ideia é melhor que a minha. Este homem está no comando da única superpotência do planeta. Os relatos são muito assustadores de quem escreveu a biografia. Mais de um autor. Tem pelo menos 3 biografias que eu saiba de Trump, com muita informação de fonte. Bom, agora, deixa eu respirar para começar aqui a interagir com vocês. Silvia Kepper, bom dia, André, sou de São Paulo, capital. Que tal um dia fazer uma coletânea de boas notícias? Que tal? Aceito o desafio. E vou fazer isso, tá bom? Ziza Pukansky, André, existem almas gêmeas? Quando se pensa muito em alguém, significa que esta pessoa está em sintonia conosco? O que o Espiritismo fala? Sim, o Espiritismo acolhe a ideia de que no universo existiria alguma alma muito identificada, muito compatível conosco e seria o nosso maior aliado ou aliada na jornada evolutiva. Agora, no planeta Terra, a maior parte dos relacionamentos pessoais, conjugais, por exemplo, assim, de casamento ou de união civil, o nome que se queira dar, é de pessoas, pelo nível evolutivo em que nos encontramos, que você pode até ter uma união feliz, você pode ter até uma união estável, você pode até ter nessa pessoa uma cumplicidade, uma troca muito bonita no nível mais íntimo. E não necessariamente essa pessoa ser sua alma gêmea. É um tema complexo que eu sugiro que você vá ao Livro dos Espíritos, se você quiser saber a visão dos espíritas, e veja o que é dito com todas as letras. Nós temos alguém no universo que combina a nossa vibe. Isso é interessante. Cosme Nogueira, Jacundá, Pará. O Cosme está sempre aqui, eu não esqueço, por causa do Jacundá. Ontem, em depoimento à Polícia Federal, o ministro da Educação optou pelo silêncio. É estranho ele ficar calado. O que será que houve? Eu não acho estranho, não. Eu acho que ele foi bem orientado pelo advogado. Quando você não tem nada a dizer que lhe favoreça, e tudo que você puder falar possa ser usado contra você, a estratégia de permanecer calado não é, digamos, sem motivo. Temos ali uma estratégia de defesa. É direito dele, como cidadão brasileiro, permanecer calado. Marcelo de Brasília pergunta por que a lei de educação ambiental aprovada em 99 até hoje não foi colocada em prática. Seria ótimo, não? Olha, o que eu sei sobre educação ambiental? De fato, nós temos orientações, né? Orientações
para que as escolas repliquem conteúdos alusivos a meio ambiente. Só que, até onde eu sei, não há obrigatoriedade de você ter uma disciplina específica que aborde o tema meio ambiente. Ele deveria ser tratado de forma transversal. Ou seja, professores de diferentes disciplinas poderiam se apoderar de aspectos do conhecimento sobre meio ambiente e, dentro da sua grade curricular, trabalhar isso de alguma forma. Então vamos dar um exemplo aqui da água. O professor de história poderá lembrar que os primeiros agrupamentos humanos se deram quando o homem resolve se fixar na terra, não ser um nômade, um caçador-coletor. Ele decide fazer isso perto de rios, lagos, perto de mananciais, nascentes de água. Você precisa ter água por perto, porque sem água não dá para seguir em frente. O professor de química vai lembrar o que é o H2O. Ele vai desmembrar a molécula da água e vai dizer que o que a gente chama água é uma combinação de moléculas que resultam naquilo que é essencial à vida. Né? O professor de matemática provavelmente vai usar uma contabilidade que é usada por engenheiros do setor hídrico para medir água, metro cúbico de água, 1000 litros de água é 1 metro cúbico. O professor de geografia haverá de mostrar a geografia desigual da água, que não se distribui de forma igual por todo o território ou por todo o mundo. A água está muito concentrada em certos lugares do planeta. Tem água para todo mundo? Tem água para todo mundo, só que não está todo mundo no mesmo lugar que a água está. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a região norte do país, por causa da bacia do rio Amazonas, a maior quantidade de água do Brasil está lá. E o Brasil é o campeão mundial de água doce. Agora, a região norte tem apenas 8% da população brasileira. Então a gente tem uma situação que é quase 80% da água do Brasil na região norte, os outros 20% no resto do país, onde estão mais de 90% da população. Enfim, educação ambiental hoje é fundamental para que não saiam das escolas e universidades novas gerações de analfabetos ambientais. A gente precisa erradicar o analfabetismo ambiental. Todos têm o direito de saber que esse planeta está sob risco de colapso. Não é exagero dizer que, se a gente não souber cuidar bem da água, vai faltar mais água do que já falta. Se a gente não substituir logo combustíveis fósseis por fontes limpas e renováveis, agravar-se-á, olha que lindo, a crise climática, e isso se volta contra nós, com tufões, furacões, tornados mais violentos, tempestades tropicais. Nós estamos aqui nos trópicos, o Brasil, tempestades mais virulentas, mais água causando deslizamento de terra, enchente. Então, quem sai da escola, um pai e uma mãe que matricula o filho na escola, qual é a expectativa deles? Eu quero que meu filho esteja preparado para o mundo. Eu quero que ele entenda o que é ser um cidadão do mundo no século XXI. É impossível sair da escola e cumprir essa missão sem saber o que acontece com o meio ambiente. A crise ambiental sem precedentes na história da humanidade tem que ser compreendida pela garotada em relação a água, clima, lixo, floresta, transgênicos, agrotóxicos, está tudo no pacote. Cidadania ecológica planetária, é uma expressão do Carlos Minck aqui no Rio, que é muito interessante. Bom, tem mais gente criticando aqui o ministro da Educação. Dora Lopes. André, bom dia. Perdi meu marido com Alzheimer. Cuidei 6 anos e meio dele e muitas vezes me estressei. Hoje me sinto culpada. Como não sentir mais essa culpa? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, todas as pessoas que cuidam de quem tenha o mal de Alzheimer se deparam com a mesma situação. Existem diferentes manifestações do Alzheimer. A gente acha que é só o esquecimento, quando nem os parentes mais próximos são reconhecidos, mas tem por vezes manifestações de agressividade. E isso, meus amigos,
o que você está colocando vale para qualquer outro mal ou doença em que nós, na condição de apoiadores, pessoas próximas, familiares e amigos, por vezes a gente não consegue oferecer o nosso melhor, porque nós não somos perfeitos. Nós somos limitados, nós temos os nossos dias mais difíceis e isso pode coincidir com uma manifestação que exija mais paciência da gente. Então, o que eu posso te dizer? Eu entendo você, mas eu acho que você não pode ser cruel nessa autoflagelação que você eventualmente se impõe quando lembra do seu companheiro e fala, eu poderia ter tido outra reação, eu me lembro daquele dia que eu briguei com ele, eu me lembro daquele dia que eu falei alto com ele. Penso que o seu companheiro, onde estiver, tem uma enorme gratidão por você, porque você permaneceu ao lado, você lhe ajudou o quanto pôde, e ele poderia ter um destino pior se não fosse você. Do lado, na maior parte dos dias, não deixando faltar a ele o necessário, o básico, mas algo mais que com certeza você também deu. Então, ame-se, porque tem mulher que abandona marido, tem marido que abandona mulher em situação de saúde fragilizada. Tem tantas atrocidades cometidas nessas situações em que um dos cônjuges, um dos parceiros, registra uma situação muito hostil no campo da saúde ou das finanças, né? E você permaneceu até o desencarne dele. Parabéns. E eu tenho certeza que você ajudou muito o seu marido. Portanto, não é justo com você ficar lembrando só dos momentos ruins. Porque todos nós que temos algum parente próximo em situação difícil de saúde, temos um ou outro momento em que a gente depois se arrepende dizendo, poxa, mas eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter ajudado de outra forma. Porque nós somos imperfeitos. Então não queira se candidatar a santa nessa encarnação. E repito, o mais importante é que aonde estiver, eu tenho certeza que seu companheiro registrou as notas de luz, que ele se alimentou dessas notas de luz, de companheirismo, de devoção, de cuidado, de amor, de afeto, de respeito, que você compartilhou com ele. Porque isso fica. O resto, esquece. O resto a gente não guarda, porque não quer, porque não ajuda em nada. Renata Cunha do Meyer. André, o que você acha da flexibilização do isolamento com o número de casos de Covid aumentando no Rio de Janeiro? Não apenas no Rio de Janeiro, mas em outros lugares do Brasil, onde não houver ciência avalizando isso, é medida irresponsável. Aliás, você se lembra que eu comentei aqui que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, segunda-feira passada, por decreto, surpreendendo o Conselho Científico da Prefeitura, liberou geral a abertura das igrejas e templos. A Prefeitura não se oporia aos pastores, sacerdotes, pais de santo, rabinos, que quisessem abrir seus templos. Eu fiz uma reportagem essa semana na TV Globo mostrando que algumas das mais importantes lideranças espirituais do Rio não foram na onda do Crivella. O Crivella, que é bispo de uma igreja neopentecostal cristã, que estava pressionando muito pela abertura e é aliada do presidente, como o Crivella é. E o presidente tem defendido que a economia e a sociedade voltem ao normal e todo mundo vai ficar doente em algum momento e todo mundo morre. Aquela retórica. Então eu entrevistei o pastor Neil, da Igreja Batista, entrevistei o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, o rabino Newton Bonder, o babalaô Ivanir dos Santos, todos disseram, nossas igrejas, templos, sinagogas permanecerão fechadas. E ontem, a Justiça acolheu um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública para que esse decreto fosse suspenso. O decreto está suspenso. Prevaleceu o quê? O bom senso. André, traduza bom senso nesse caso. Ciência. Ciência. Não é o momento de abrir igreja. Ponto. Miriam Lisboa, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. André, você pode opinar sobre a possibilidade de não haver eleições esse ano?
Faz parte. As pessoas não podem ficar apegadas às rotinas, inclusive aos calendários eleitorais, como se fosse um dogma absoluto e dizer: ah, não, tem que ter eleição. Ah, e como é que fica o campeonato de futebol? Ah, não teve comércio no Dia das Mães. Gente, tem um vírus agressivo e letal por aí. Não tem remédio e vacina ainda. É uma pandemia. Se for o caso, o ministro Barroso, presidente do TSE, já disse, ele está... Inclusive, ele se reuniu essa semana com um grupo de cientistas para se municiar de informações bem embasadas, para já ir projetando, eventualmente, o adiamento das eleições municipais esse ano. Iodesvaldo Brasília. Bom dia, André. Você recomendaria o livro Memórias de um Suicida para todos que estão na doutrina espírita ou seria muito chocante para os iniciantes? O livro é chocante para os iniciantes, sim. Agora, cada leitor tem que saber o que deseja acessar em termos de informações, porque a literatura espírita ou não que aluda ao fenômeno do suicídio é vasta. E se você tem interesse sobre esse tema, pesquise e verifique o que lhe apetece, porque você não pode se violentar lendo algo que lhe causa algum desconforto, né? Deixa eu explicar desconforto. Um desconforto que lhe faz mal, um desconforto que lhe oprime, porque quando a gente sugere apenas para as pessoas que tenham o desejo de se municiar de mais informações sobre esse tema, que elas, de alguma maneira, se certifiquem, lendo a resenha do livro, lendo críticas sobre o livro, vendo que quem já leu o livro acha que o livro é bom ou não, por que seria bom ou não. Se cerque desses cuidados, né? Não custa, é um tema muito pesado. E é um tema que, para você encarar, você precisa primeiro responder para si próprio. Por que eu leria um livro sobre esse assunto? Que expectativas eu tenho? E aí você começa a ter a clareza do movimento que você deve fazer para, eventualmente, encarar o livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, que foi uma das fontes do livro Viver é a Melhor Opção. Mariana, do Rio de Janeiro. Bom dia, André. Sabe nos falar sobre economia colaborativa? Bom, eu sou fã dessa visão da economia que se espalha rápido pelo mundo, em que você, por exemplo, não precisa possuir bens. Você pode compartilhar bens. Eu não preciso ter o meu carro. Quando eu precisar de carro, eu vou pegar um carro público, como tem bicicleta pública. Esses serviços já estão disponíveis em boa parte do mundo e no Brasil. Máquina de lavar, cada um tem a sua no seu condomínio. Nos Estados Unidos eu acho muito interessante, você tem um condomínio com máquinas de lavar disponíveis, normalmente no subsolo, né? É uma espécie de garagem, em que as pessoas do prédio, se quiserem lavar roupa, descem, lavam e voltam para casa. Você ganha a área de circulação no apartamento e você não precisa ter a sua máquina de lavar, salvo se você tiver uma mini lavanderia doméstica e não queira fazer esse movimento o tempo todo. Economia colaborativa também passa pelos sites, pelos aplicativos que permitem trocas. É um escambo pós-moderno, né? Então, por exemplo, eu sou fotógrafo e aí eu coloco lá, olha pessoal, eu ofereço um book com fotografias estilizadas assim, da família, ou da adolescente, ou da menina que quer impressionar nas redes sociais. Eu bato fotos espetaculares e essa é a minha moeda, tá, de trabalho. E eu gostaria muito de aprender inglês. Então, quem quiser trocar um book de fotografia por X horas de aulas básicas de inglês, a gente conversa. Isso está acontecendo em boa parte do mundo e isso dá muito certo. E em outros lugares do mundo e do Brasil, existem moedas não reconhecidas pelo Banco Central, que são moedas locais. Aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Grajaú, na Zona Norte, tem uma comunidade que se conheceu numa feirinha orgânica e que resolveu adotar uma moeda que é
lastreada no site deles. Ali tem a informação de quanto vale, eu esqueci o nome da moeda. Uma moeda dessa equivale a quê? E aí você tem as trocas. Então tem a doceira que faz bolos deliciosos e oferece por 15 moedas virtuais, essa moeda não existe. 15 moedas, você ganha o meu bolo. E ela faz o bolo por 15 moedas. Por que ela aceita pegar uma moeda invisível? Porque ela sabe que na comunidade dela aquela moeda invisível tem valor e ela pode trocar aquilo por outras coisas. Pode trocar aquilo por 4 aulas de yoga na academia que fica ali perto da pracinha. A professora de yoga que oferece aulas por X moedas, quando ela vai acumulando moeda, ela pode trocar por outras coisas. É incrível como no Brasil isso se disseminou e é excelente, especialmente para comunidades onde há um espírito comunitário. Quem mora ali não é estranho um ao outro, né? Todo mundo ali se conhece, se respeita e isso tem credibilidade. Beltossato. Bom dia, André. Falo de São Paulo, capital. Emmanuel dizia que o pensamento é tudo. O que você pensa disso? Como é difícil comandarmos nosso pensamento, né? Olha, a gente falou muito disso no domingo passado, na primeira jornada A Força do 1. Amanhã teremos, às 9 da manhã, aquele papo das 9 diferente, com a segunda jornada A Força do 1. Segunda parte da jornada. E a gente tem falado muito disso. Nós somos ainda muito... A gente está no jardim de infância espiritual, né? A gente está ainda muito aquém de um conhecimento básico da força do pensamento, né? Algumas correntes teológicas cristãs dizem que quando Jesus disse vós sois deuses, ele estaria reconhecendo em nós um potencial divino que se expressa exatamente pela capacidade de projetar, de lançar, de plasmar pensamentos que se materializam. Porque a gente não vê o que a gente pensa, é invisível, os nossos olhos materiais não percebem, mas o pensamento, ele tem essa propriedade de imprimir na substância invisível à nossa volta, que a gente acha que isso aqui não tem nada, é vazio. E o André tá doido. Tá falando que à volta da gente o pensamento é plasmado. Pode me chamar de doido, mas eu acredito nisso por aquilo que eu estudei, por aquilo que algumas evidências do ponto de vista de registros, inclusive com materializações, relatos de quem fez a passagem e narra como no plano espiritual essa habilidade ela é desenvolvida. O pensamento determina formas que são plasmadas a partir da recorrência e da força que você imprime a uma ideia. Isso é muito sério. Então, assim, o pensamento ele é uma forma de criar, é uma criação, né? Quando a gente fala é uma obra da criação, a gente está falando de Deus. Para os que acreditam. Eu acredito. Obras da criação. E nós seríamos também deuses porque temos esse potencial que vai se densificando, ele vai evoluindo à medida que a gente também se depura no campo moral, ético, intelectual, científico. A gente vai evoluindo e a gente vai depurando a qualidade desse pensamento. Então é muito interessante essa visão do pensamento que ajuda você, hoje, de forma muito pragmática, a ser uma pessoa mais ou menos ansiosa, mais ou menos angustiada, que abra mais ou menos espaço na tua vida para esperança, para coragem, para determinação, para perseverança, para calma, para temperança, para centralidade, para lucidez. Tudo isso pode ser resultado da ação da tua vontade. Aquele ditado querer é poder, ele encerra uma verdade científica. Então nós temos um poder que nós desprezamos. E nós precisamos entender a mente, eu já falei aqui, como uma tábula rasa. A mente
ela é programável, é um software. Então, quando você se programa, quando você, com alguma disciplina, procura... O ideal é na largada do dia e antes de dormir, são momentos em que você pode se programar para ter um dia melhor, se programar para ter uma noite mais tranquila, se programar para não ficar tão tenso, angustiado com as notícias, indignado, e a linha tênue que separa a indignação da raiva, né? A indignação é um sentimento importante, mas ela não pode resvalar na raiva, porque a raiva intoxica, não é legal. Ter a raiva como companheira é uma companheira traiçoeira, porque ela consome muita energia e ela não inspira boas ideias e bons pensamentos. MS Cabral. Oi, André, sou de Salvador. Pergunta de um aprendiz do espiritismo para um espírita. Você já titubeou na vaidade por conta do assédio diante do seu trabalho como expositor? Olha, vamos lá. Quem trabalha em televisão está o tempo todo no paredão da vaidade, porque televisão é imagem o tempo todo. Eu me lembro da Alice Maria, que me convidou para trabalhar na Globo News há mais de 20 anos atrás. Eu já estava na TV Globo e eu aceitei para a Globo News, para ancorar o Jornal das 10 por 16 anos. Ela dizia assim, especialmente para a garotada que entrou comigo na Globo News, falava assim, olha, agora vocês vão começar a ser reconhecidos por estranhos na rua, por taxistas, pelo padeiro, pelo cara dos Correios. E vocês não devem se iludir com isso, porque vocês continuam sendo quem vocês são. E às vezes ela pesava assim, vocês, na verdade, não são nada, vocês estão começando. Ela pegava, é mãezona. Alice Maria foi uma professora de mão cheia. Então, a minha história na televisão começou já com essa advertência de que não é porque alguém que não te conhece pessoalmente, mas te viu na televisão, e constrói uma imagem a seu respeito, você vai achar que aquela imagem seja uma expressão ou uma extensão de você mesmo. É um fragmento da tua realidade. Ponto 1. Ponto 2. No espiritismo, a gente sabe o custo moral, ético e espiritual que é a vaidade. Então, quem me conhece do movimento espírita sabe o quanto eu já falei enquanto orador, e já falei aqui no Papo das 9, que nós, oradores espíritas, somos os primeiros a ter a necessidade de ouvir o que a gente fala. O expositor espírita estuda o que ele precisa aprender antes de passar para os outros. E aí a gente faz a extensão com os médiuns, porque a exaltação da mediunidade, achar que o sensitivo é um poder que remete a algo angelical, é um equívoco. Na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, a mediunidade é uma ferramenta que precisa ser colocada em prática, porque aquele espírito endividado com a lei pede, por vezes, para ter essa sensibilidade aguçada, mediúnica, para não errar de novo, para servir ao próximo, para ser constrangido a aplicar essa sensibilidade em favor do próximo. Então, eu me sinto aos 53 anos, quase 54, em julho, estou fazendo 54, vacinado. Agora, eu estou aberto a quem desconfie da minha taxa de imunização. A vaidade, quando exagerada, é um desastre. Agora, algum componente de vaidade é importante, porque ele alude à autoestima. Por exemplo, às vezes eu me vejo aqui com vocês com barba por fazer, o cabelo meio desgrenhado. Não são, por vezes, a camiseta hoje está bonitinha, mas por vezes são camisetas que vocês olham e devem falar assim, você dormiu com essa camiseta, e às vezes vocês acertam se pensam isso. Aqui eu não tenho propriamente nenhum outro objetivo que não compartilhar informações e ideias que possam ser úteis.
O resto é casca, o espírita ele tem uma visão do corpo muito curiosa, que ele, bem entendido o espiritismo, a gente entende a carcaça como acessório, como ferramenta. Dentro daquela perspectiva franciscana, né? Francisco de Assis, quando aludia ao corpo, falava do jumentinho. O jumentinho é o burro de carga. Ele está ali para dar suporte à sua alma. Ele está ali para ser útil durante a tua passagem pela Terra. Quando você... E é rápida a passagem. Daqui a pouco esgota-se mais um ciclo nesse planeta. E o corpo? O corpo fica. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Valeu, obrigado, e eu vou para minha vida espiritual, que é uma delícia, porque o corpo tem vicissitudes, o corpo precisa comer, precisa dormir, ele se cansa, ele dói, ele tem vulnerabilidades, limitações. A vida espiritual, ela é um upgrade, digamos assim, é uma promoção existencial para os espíritas. Agora, por que não cuidar bem do corpo, né? Por que não ter uma boa apresentação? E o critério de cada um para o que seja uma boa apresentação é critério de cada um. Um exemplo que eu gosto de dar de como eu não deixo a vaidade entrar no meu espaço aéreo de forma preocupante. Eu já falei aqui que no Rio de Janeiro eu preciso andar de carro para alguns compromissos, dada que são vários compromissos profissionais, nem sempre o serviço de transporte me atende adequadamente e às vezes mesmo o táxi ou aplicativo de transporte não estão disponíveis quando eu preciso, por perto. Então eu tenho um carro. Que carro é esse? É um carro que tem 6 anos, é 1000 cilindradas, eu não lavo, ele está amassadinho na frente dos lados e ele não é uma extensão da minha vaidade, eu não quero mostrar para ninguém através do carro quem eu sou. O carro não é uma extensão da minha vaidade. Ele não explica quem eu sou. Da mesma forma, a roupa. Eu sou muito descuidado com essa questão de como é que eu estou me vestindo. Claro, no ar, para a televisão, existe um protocolo. A gente não vai ficar ali de qualquer jeito. Essa barba aqui, por exemplo, na TV é impensável. Aliás, hoje eu estou de plantão. Agora, na rua, eu sou eu. Eu sou eu significa, dá licença, deixa eu ser o que eu sou. E o que eu sou é isso. Então, desculpa se eu me alonguei, mas a vaidade, ela pode ser algo que alude à autoestima, sem exagero, mas a vaidade pode ser traiçoeira quando você perde a noção do exagero, porque tudo em exagero faz mal, até água. Beber muita água faz mal. Meus amigos, amanhã teremos o segundo tempo da jornada A Força do Um. Será um papo das 9, portanto, que faremos esse ajuste, como fizemos no domingo passado, e esse ajuste foi inspirado na folga que a gente dá para a equipe que nos dá suporte. Tá? O Anderson agora lá em Campina Grande, domingo às vezes é a Ariane. Eles têm família, eles têm que descansar, então não posso fazer com que eles estejam comigo passando pergunta de vocês. E é complicado. Então o que eu vou fazer pela segunda vez, amanhã? Segundo dia da jornada Força do Um, dando sequência ao estudo que iniciamos no domingo passado. Um estudo inspirado no livro que traz muitas reflexões sobre como a gente pode e deve descobrir o potencial, a força que cada um de nós tem, possui, em doses suficientes para atravessar este e outros momentos difíceis. Nós não temos noção do poder que possuímos. E nós precisamos recorrer a esse poder, especialmente em momentos de crise. Quem quiser, é muito bem-vindo, convidado para amanhã esse Papo das 9 especial, segunda parte da Jornada Força do Um. Um ótimo sábado, cuidem bem de vocês, sejam felizes, protejam-se. Tudo passa, isso também vai passar, no tempo certo e do jeito certo. Até que isso aconteça, que cada um de nós cuide bem de si mesmo, dos outros e desse planetinha tão bonito que nos acolhe. Fiquem com Deus e até amanhã.